O grande historiador Eli Elvey afirmou as seguintes palavras: a tradição judaico-cristã contribuiu de forma decisiva para criar bibliotecas, sociedades filantrópicas, escolas, instituições e universidades. E o próprio aumento da literacia, o aumento dos hospitais, museus e várias fundações culturais. O filósofo e cientista político Michael Oakeshott escrevia que as sociedades livres assentam num diálogo a várias vozes que ele caracterizava como vozes do passado, vozes do presente e vozes do futuro, típicos da civilização ocidental. O próprio autor continuava dizendo que há ocasiões em que algumas vozes eram mais ouvidas do que outras, mas enquanto todas elas fossem ouvidas, as sociedades permaneciam livres e justas. Esse era o traço que caracterizava a sociedade ocidental. E continuando, o próprio autor continua, em um dos seus principais traços, segundo o autor, da civilização ocidental, é a própria limitação do governo pelas leis. Isso só aconteceu na civilização ocidental, a criação do Estado de Direito. Alex de Tocqueville, também outro politólogo, cientista político, portanto, do século XIX, escreve: já disse o suficiente para iluminar com exatidão o caráter da civilização anglo-americana, isto é, a civilização ocidental. É o resultado de dois elementos distintos que noutros locais estiveram em desacordo frequentemente, mas que os americanos realizaram através de uma certa medida, uma junção e uma combinação admirável de ambos. Refiro-me, portanto, Alex de Tocqueville, ao espírito da religião e ao espírito da liberdade. Deste modo, no mundo moral, tudo é classificado, sistematizado, previsto e decidido com antecedência. No mundo político, tudo é debatido, discutido e incerto. Num, deparamos-nos com uma obediência passiva, apesar de voluntária, e noutra com uma independência desdenhosa da experiência e desconfiada em relação a toda e qualquer autoridade. Estas duas tendências, aparentemente tão dissonantes, estão longe de conflituarem. Ambos progridem em conjunto e se apoiem mutuamente. A liberdade considera a religião como sua parceira em todos os seus combates e triunfos. Portanto, eu vou repetir esta frase. A liberdade considera a religião como sua parceira em todos os seus combates e triunfos, como o berço da sua infância e a fonte divina das suas reivindicações. Entenda a religião como uma garantia da moralidade e a moralidade como a maior segurança da lei e o penhor mais certo da duração da liberdade. Outro autor, Leo Strauss, escreve as seguintes palavras: a crise da modernidade revela-se no facto, ou consiste no facto, de que o homem ocidental moderno já não sabe aquilo que quer, já não acredita que pode saber o que é bom ou mau, o que é certo ou errado. Até algumas gerações atrás, era geralmente aceito que o homem pode saber o que é certo e errado. Qual a ordem da sociedade justa, ou boa, ou a sociedade melhor. Numa palavra, que a filosofia política é possível e necessária. No nosso tempo, essa fé perdeu o seu poder. E agora, na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, nós lemos: temos as seguintes verdades por evidentes de si mesmas: que todos os homens nascem iguais, que o Criador os dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que para garantir esses direitos os homens constituem governos cujos justos poderes emanam do consentimento dos governados, e que sempre que qualquer forma de governo vier a destruir esses fins, o povo tem o direito de a modificar ou de a abolir e de instituir um novo governo que será fundado sobre aqueles princípios cujos poderes serão organizados por aquelas formas que lhes parecem mais adequadas a garantir a sua segurança e a sua felicidade. Isto, portanto, na Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Isto foi, de facto, o que tornou, portanto, a civilização ocidental sem igual. Aqui devemos analisar sobre, de facto, o que é que significa civilização ocidental. E aqui neste livro, o toque clássico,
que eu tenho aqui, portanto, que eu já mostrei, não é? Podemos ler uma definição, de facto, do que é que significa o Ocidente. Portanto, o livro nos diz que o Ocidente tem o legado clássico, constituído pela Grécia Antiga e pela Roma Antiga, neste caso, a ciência política, a filosofia e a cultura da Grécia Antiga, junto com o direito romano e a administração romana, junto com o legado moral e espiritual da chamada tradição judaico-cristã, isto é, um legado originário do povo do judaísmo com toda a tradição cristã. Dentro do livro vamos ver então o seguinte. Geograficamente, essas quatro culturas cobriam boa parte da Europa, da Ásia Menor, o norte da África e uma parte do Oriente Médio. Os cristãos chegaram já no século I até a Índia, onde se desenvolverá uma importante comunidade cristã, desde a Antiguidade. Portanto, a tradição apresentada como fundada pelo apóstolo Santo Tomé naquele território. E houve muito mais regiões geográficas que tiveram sobre a influência desta cultura. Se analisarmos a palavra Ocidente, portanto, sempre dentro desta visão, não é? O Ocidente vem do termo latino occidens, forma do verbo oxido, cujo significado são morrer. Muito interessante, atenção. Cair ou pôr-se. Portanto, nós dizemos o sol põe-se no Ocidente, o sol levanta-se no Oriente, não é? Falando do sol que nasce no início do dia e que no final da tarde morre, põe-se. Portanto, no sentido mesmo da palavra grega, oxido significa um termo de morrer. O verbo oxido é composto do verbo cado, isto é, cair, lá está, pois o sol, ao pôr-se, parece estar a cair. Cair no horizonte. O lugar no qual o sol põe-se é o poente. Ocidente, portanto, é o lugar no qual o sol morre. Portanto, esse é o significado real da palavra. Portanto, podemos dizer que há um sentido histórico de movimento que faz com que as civilizações tenham começado no Oriente e se tenham desenvolvido e progredindo ao longo da história até chegar ao fim, isto, ou seja, no Ocidente. É muito interessante porque é exatamente o mesmo movimento histórico e geográfico que acontece com o desenvolvimento do cristianismo. O cristianismo começa primeiro no Oriente, depois vai subindo pelo Médio Oriente até chegar ao sul da Europa, norte da Europa e, por fim, às Américas e o resto do mundo, não é? Portanto, há um círculo que parte do Oriente e que acaba no Ocidente. Portanto, o Ocidente, do ponto de vista geográfico, é sinónimo de Oeste, que é onde o Sol se põe. Oriente vem também do termo latino orientis, forma do verbo orior, que significa nascer, surgir. Daqui deriva nosso adjetivo oriundo, Oriente. Então é o lugar no qual o Sol nasce, sendo assim sinónimo de nascente. É muito interessante ver que a história nasce no Oriente e termina no Ocidente. Portanto, eu creio que as próprias profecias bíblicas que nos dizem que haverá um final dos tempos, não é? E que esse final dos tempos será praticamente no final da civilização ocidental, não é? Continuando, podemos ver as noções de Ocidente e Oriente estão, em sua origem, ligadas ao nascer e ao pôr do sol, muito interessante. E, por conseguinte, a divisão do dia e da noite. E são, do ponto de vista geográfico, bastante variáveis, conforme o ponto de referência que tomamos. Portanto, para responder à pergunta o que é o Ocidente, de Philippe Nemo, Nemo analisa a construção histórica dos valores e instituições formadoras da civilização ocidental, que, segundo o autor, pode ser definido pelo Estado de Direito, pela democracia, pela liberdade intelectual, pela racionalidade crítica, pela ciência, pela economia e pela propriedade privada. Meus amigos,
tudo o que acabei de dizer é o que existe nas sociedades livres, é o que existe no Ocidente. Se nós olharmos para outras regiões do mundo, principalmente no Extremo Oriente, nada disso existe. Ou nada disso existiu ao longo da história. E por isso é que temos países, não é? Que eu não vou dizer aqui os nomes, mas países que estão completamente regidos por sistemas ditatoriais, onde não existe praticamente propriedade privada, onde não existe liberdade de expressão, o Estado de Direito praticamente não existe, a democracia não existe, porque lá são partidos únicos, não pode haver mais ninguém, e a liberdade intelectual também não existe. Portanto, é muito interessante porque tudo isso, toda esta liberdade que eu acabei de dizer, e nós não temos que ter medo da palavra liberdade, que eu ouço muita gente, principalmente, eu tenho alguns amigos que são um pouco mais radicais, não é? Que fazem parte daquele núcleo mais que defendem um nacionalismo mais forte, mais radical, não devem ter medo da palavra liberdade. Porque o que se entende aqui pela palavra liberdade não é uma liberdade extra-económica, não é? Desenfreada, como acontece no neoliberalismo. Não estamos a falar absolutamente nada disso. Nós aqui falamos da liberdade do indivíduo, da liberdade do indivíduo poder falar, poder se expressar, ter leis que defenda a pessoa humana, o valor da pessoa humana. É neste sentido que eu aqui falo sobre liberdade. Não no sentido neoliberal económico, que isto é outra história. Portanto, continuando, a invenção da cidade grega, a invenção da propriedade privada por Roma, a revolução ética e escatológica da Bíblia, a revolução papal, que também ajudou, e a promoção da democracia liberal, isto é, a revolução papal, quando a Igreja Católica era Igreja Católica, atenção, e a promoção da democracia liberal, o liberalismo clássico nas suas fundações, que era um liberalismo assente na pessoa humana, no valor da pessoa humana, no personalismo cristão, segundo Philippe Nemo, apresenta uma abordagem única na história das civilizações. Podemos continuar e vemos então esta reflexão em que as quatro culturas fundamentais são, portanto, todo o legado cultural, artístico, filosófico e político da Grécia Antiga, portanto, que é um legado cultural que nos deram muitas obras. Temos a administração, o direito e a organização pragmática da Roma Antiga. Temos a moral e as leis judaicas no plano ético, que ajudaram e prepararam as fundações do cristianismo. Também é um erro falar do cristianismo sem a sua origem, apesar que depois o judaísmo, a partir do cristianismo, o judaísmo afasta-se completamente para o talmudismo e acabou-se, não é? E já não tem nada a ver com o cristianismo. Mas a base do Antigo Testamento é a origem, e depois a cultura cristã, a espiritualidade e a cultura cristã, baseado no Novo Testamento, principalmente nos 4 Evangelhos e em todas as cartas do apóstolo Paulo, que sustenta a espiritualidade e a base moral cristã da civilização ocidental. Todas essas matrizes clássicas e matrizes espirituais deram origem àquilo que nós hoje denominamos civilização ocidental, mundo ocidental. Continuando nossa reflexão, já vimos, portanto, alguns livros que eu mostrei aqui. Portanto, aqui quero mais uma vez mostrar a importância do estudo panorâmico da Bíblia, a importância, portanto, daquilo que a Igreja cristã deu à civilização ocidental, principalmente à Igreja Católica, ao longo da história, desde os tempos do V século, quando houve, portanto, as invasões bárbaras, e quando foi, portanto, o clero, não é? Foi o clero da Igreja que manteve a cultura ocidental. Atenção, este ponto é muito importante. Isto aqui é muito bem explicado no livro o que a civilização ocidental deve à Igreja Católica. Não é a Igreja Católica que deve à civilização ocidental, é a nossa civilização que deve, porque também nós, quando falamos na Igreja Católica, principalmente quando se fala sobre a Igreja, principalmente nas escolas, não é? Nos currículos escolares, é só para falar da Inquisição e das coisas
coisas, portanto, negativas que aconteceram, que é um período muito curto e que praticamente matou muito pouca gente comparando com outras ideologias, não é? Mas é esse período que se fala. Não se fala de todas as grandes realizações que a Igreja Católica teve ao longo da história. Quero também aqui, portanto, mais uma vez, mostrar a importância intelectual dos padres da Igreja para a consecução e a, portanto, formação das universidades, atenção, principalmente na escolástica, na época escolástica, na época do começo das grandes revoluções, século XI e século XII, a importância da cultura grega, latina, romana e cristã para a formação da cultura dos países da Europa. Aqui, no caso de Portugal, temos os Lusíadas, como eu já mostrei. E depois, por fim, todas as grandes ideias políticas e filosóficas, todas elas, aqui podemos ter esse exemplo, não é? Na história do pensamento político ocidental, do Diogo Freitas do Amaral, aqui muito bem resumido, todos os grandes autores, todos eles, que podemos rapidamente enumerar, não é? Desde Perícles, Xenofonte, Platão, Aristóteles, Cicero, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Marcílio de Pádua, Maquiavel, Erasmo, São Tomás, Lutero, Suarez, Baudin, Hobbes, Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, Bentham, Thomas Paine, Sieyès, Robespierre, Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Guizot, Saint-Simon, Proudhon, Marx, o Papa Leão XIII, Bernstein, Jaurès, Lenin, até os próprios ditadores, não é? Karl Popper, Hannah Arendt, Ramon Aron e muitos outros, Hayek, Keynes, Jacques Maritain, De Gaulle, João XXIII, John Rawls, Jean Monnet, uma série de grandes pensadores só dentro da chamada história das ideias políticas, porque poderíamos também falar da história das ideias filosóficas, também só autores que estiveram no Ocidente. Não há nenhuma civilização que se possa comparar à civilização ocidental. Isto não é requerer uma supremacia, como alguns pensadores progressistas dizem, não, porque cada civilização teve a sua história, teve as suas ideias religiosas, ideias filosóficas, ideias culturais e políticas, mas não se comparam a nível de, como é que eu posso explicar? Primeiro, a nível de inovação, de complexidade, a nível de diferenciação entre as ideias, não é? Por exemplo, a civilização islâmica tem só aquele fio condutor, que é o Alcorão, que é o Islão, não é? E depois também temos algum sufismo, não é? Alguma cultura esotérica islâmica, muito influenciada também pelas filosofias também elas clássicas da Grécia Antiga, não é? Principalmente o platonismo. Depois temos as filosofias das civilizações do Extremo Oriente, não é? Civilizações asiáticas, muito delas sobre a base do confucionismo e do hinduísmo também, mas todas elas muito limitadas, muito iguais, sempre com o mesmo fio condutor. Portanto, nada daquilo que se compara com a civilização ocidental, que é a nível de pluralidade muito mais vasta e complexa. E também podemos falar do avanço científico, que não teve outro ponto no mundo inteiro a não ser no avanço ocidental. O avanço moral, portanto, não há nem nunca jamais houve alguma moralidade que se possa igualar, portanto, a moralidade e a caridade evangélica. Não existe, não é? O amor ao próximo é único em toda a história da humanidade. Portanto, se nós vamos analisar todos os traços característicos da civilização ocidental, ela é sem igual. E nós não podemos ter medo de dizer isso, não podemos ter medo de falar disso. Há uma bibliografia gigantesca, as obras são milhões e milhões de livros escritos até hoje. Daí a minha reflexão para este vídeo de hoje sobre o porquê de haver neste momento uma perseguição à própria civilização ocidental, ou seja, aos seus traços históricos e culturais da civilização ocidental, que nos deixaram uma arquitetura sem igual em todo o mundo, desde as grandes catedrais aos grandes monumentos, aos grandes castelos, não é? E palácios, que nos deixou uma cultura literária sem igual,
dentro da literatura, da poesia, da história, dos romances, não existe nada comparado, que nos deixou, portanto, um código moral que praticamente, como eu já disse, portanto, os direitos humanos são praticamente inspiração direta destes cânones evangélicos, não é? Que nos deram essa noção do amar o próximo como a si mesmo. E poderia falar aqui de muito mais realizações prodigiosas, desde a invenção da imprensa, desde a própria arquitetura naval, que nos permitiu os descobrimentos, não é? Tudo, não houve jamais outros povos, que, por exemplo, o único povo no mundo a ir, portanto, descobrir os outros continentes foi o povo europeu, foi a civilização ocidental. Os outros não fizeram isso porque o avanço civilizacional não lhes permitiam fazer isso. Não é? Um traço característico da China é nunca ter saído do seu local geográfico. A China praticamente, mesmo com as invasões mongóis e tudo isso, nunca saíram da sua região geográfica. Não é? Nós agora temos a globalização e o globalismo económico que está a fazer com que a China agora tenha uma hegemonia, mas isso é por causa, não é, de que hoje o mundialismo, portanto, o sistema mundialista é igual para todos, não é? Mas ao longo de toda a história da humanidade, o único povo e o primeiro povo que criou a globalização, a chamada globalização geográfica, económica, cultural, política, foram os europeus. Foi a civilização ocidental, fruto único da civilização ocidental. Haveria muito mais para falar, apenas refletirmos sobre o legado histórico e cultural da civilização ocidental, que é constituída por nações, por um conjunto de nações. Cada nação tem a sua língua, a sua cultura, a sua tradição, a sua história, mas todas elas formam um mesmo conjunto ocidental, com praticamente os mesmos valores, com essa tal liberdade do Estado de Direito, não é? Que nós sabemos que corre perigo, não é? Nos dias atuais pode correr perigo, não é? Porque existem muitos pontos geográficos no mundo que não têm o Estado de Direito, onde não existe Estado de Direito, e como eu já disse, não é? E portanto, a civilização ocidental deve guardar este bem maior que é o Estado de Direito, ou seja, que assenta na liberdade e nos direitos do indivíduo, não é? Em não ser, portanto, não ser escravizado por uma entidade estatal, não é? Neste caso, e que tenha as suas liberdades, não é? Liberdade filosófica, liberdade cultural, liberdade religiosa, liberdade política, tudo isso tem que ser defendido, todo esse legado tem que ser defendido. Este livro de Philip Nemo, mais uma vez, eu faço questão de apresentar. De facto, ele não é muito extenso, mas tudo o que eu estive a falar está aqui. Portanto, tudo aqui mesmo. Talvez seja o melhor livro que nos pode dizer o que é de facto o Ocidente, quais são, portanto, as matrizes principais da civilização ocidental. Temos que, principalmente, primar bastante a cultura helénica, essa grande cultura helénica e filosófica, o sentido administrativo e o sentido do próprio direito, não é? E das leis, do sentido romano, não é? Em que tivemos grandes imperadores. Justiniano foi um deles, e houve mais, não é? Houve muito mais, que deu um sentido único a esta civilização. Depois temos, como eu disse, o legado da tradição judaico-cristã, não é? Atenas e Jerusalém, portanto, e a tradição cristã, não é? Depois temos também, de certa forma, todo o empreendimento papal ao longo de toda a Idade Média, não é? Desde as primeiras formações do Império de Carlomagno, indo até a escolástica, não é? Depois temos a Revolução Liberal, não é? E a própria Constituição da Democracia e do Estado de Direito, como eu falei, não é? Portanto, todas essas realizações que são, ao fim e ao cabo, aqui Philip Nemo nos fala em 5 grandes realizações, são únicas na história do mundo, não é? Na história do mundo. Espero
que gostaram deste vídeo. Mais uma vez, haveria muito mais para falar, para desenvolver mesmo cada uma destes 5 tópicos que eu aqui enunciei, mas isto seria horas e horas aqui. Mas os meus amigos podem investigar, pesquisar, ler, procurar, investigar e chegarmos à conclusão, sem dúvida, de que a civilização ocidental é o berço da Europa, não é? É o berço também quase da humanidade e devemos, portanto, defender esta civilização com todas as nossas forças, defender as matrizes culturais desta civilização, não querer, portanto, abdicar dela, deixar que ela seja destruída, desintegrada, deixar que ela seja, portanto, apagada da memória, não é? Como hoje algumas forças progressistas querem fazer, não é? E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo e até então uma próxima.